Bom dia a todos. Nós vamos continuar nossas aulas aqui nessa classe. E como a gente tem estudado algumas afirmações do Velho Testamento, algumas frases difíceis, né? Algumas afirmações do Antigo Testamento, nós vamos continuar hoje com um texto lá do profeta Samuel. Mas antes disso, vamos pedir a Deus que Deus esteja conosco nessa aula. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos muito por esse momento que nós podemos estar aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra, abrir a Tua Bíblia, entender um pouco mais daquilo que o Senhor espera, daquilo que a expectativa para cada um de nós, no nosso relacionamento, na nossa vida pessoal. Esteja dirigindo essa aula através do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para entender esta Tua vontade para cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos essas coisas em nome de Cristo. Grande pergunta que hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os princípios de Deus. Tem um versículo no Números, né, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse versículo coloca bem um contraste muito forte entre o homem, o ser humano, não só o homem como a mulher, né? E o ser humano com o caráter de Deus de cumprir. E é interessante que na Bíblia algumas vezes tem a frase assim: Deus se arrependeu, né? E essa parece uma contradição com o que a gente vê nesse versículo aqui, né? Acaso Deus promete e ele deixa de cumprir? Então a gente vê na história bíblica que quando Deus assume esse compromisso, ele não deixa de cumprir o compromisso. E nós vamos entender um pouquinho hoje, conversar um pouquinho e entender como é que isso se encaixa dentro de algumas mudanças que Deus fez, que Deus aparentemente se arrepende. Eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Samuel, então, 1 Samuel. Primeira Samuel 10, 24. O título desse capítulo é Samuel unge a Saul, rei de Israel. Samuel, um profeta de Deus, tinha recebido essa incumbência de escolher e ungiu um rei para Israel. Saul, antes da história bíblica do povo de Israel, a gente sabe que teve um período que o povo foi unido, depois separou, num período, ficaram tribo do norte, tribo do sul. Esse período que a gente está vendo aqui, que a gente vai ler sobre Saul, é o período em que o povo estava unido, que foram uma sequência de 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Então, esses 3 reis nesse período do período unificado. Então, lá nesse texto do texto que a gente vai ler agora, no profeta Samuel, foi quando Saul foi escolhido rei, que ele era uma pessoa de liderança, ele tinha sido escolhido por Deus. 1 Samuel 10, 24. Diz o seguinte: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu?
pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Saul foi escolhido. Deus escolheu, dentro de todo o povo, escolheu a Saul. É interessante, né, que dentro da soberania de Deus, ele, analisando e vendo aquele povo todo, escolheu a Saul. Aí mais adiante, quando a gente começa a Saul escolhido rei, e posteriormente, capítulo 15, tem uma frase muito aparentemente contradizente com aquilo que a gente está vendo e como que se encaixa essa mudança, entre aspas, da visão de Deus. 1 Samuel 15, 10, 11. O que diz lá? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. É interessante, né, que Samuel ficou muito chateado, muito triste com essa situação. Deus tinha escolhido Saul como rei e depois Deus veio uma palavra a Samuel dizendo que ele estava arrependido de ter escolhido. O que aconteceu no meio do caminho? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, versículo 35, nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Os próximos textos aí no livro de Samuel, a gente vai ver esse conflito que aconteceu entre Saul e depois o escolhido de Deus, que foi o Davi. Mas não é o tema da nossa lição aqui. E eu pergunto para vocês, será que Deus mudou de opinião? Como que isso se encaixa, então, dentro daquele texto que a gente acabou de ler, que Deus ele não é o filho de homem para que se arrependa? Como que a gente encaixa isso dentro do contexto? Como que será o que aconteceu no meio do caminho, né? O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com Samuel? O que aconteceu? O que Deus viu nessa história toda? Antes da gente entrar nesse detalhe, a Bíblia tem algumas coisas que testificam e que afirmam dessa afirmação de que Deus não muda. Eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos em Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis traz uma deterioração muito grande da humanidade. Então Deus tinha criado o homem com um propósito, com uma ideal, com uma visão de um ser humano para louvá-lo, engrandecê-lo e especialmente de cuidar das coisas como Deus esperava. E o homem não seguiu essa linha, né? Pelo contrário. Então, o capítulo 6 traz como um sumário, assim, um resumo da deterioração muito grande do ser humano, e Deus, então, viu o Senhor, Gênesis 6, 5, viu o Senhor a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus percebeu que a maldade do homem
tinha se multiplicado, tinha se espalhado, e Deus falou, puxa vida, né? Eu criei um ser humano, e esse ser humano desviou completamente daquilo que era o propósito inicial. Felizmente, se a gente virar algumas páginas de Gênesis, no capítulo 8, no capítulo 8, versículo 21 e 22, e o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Outra vez Deus mudou? Estranho, né? Deus se arrependeu, Deus depois disse que não, que ele ia preservar, ele encontrou um homem justo, um tal de Noé, íntegro, a Bíblia diz que Noé era íntegro, ele quis destruir tudo, mas ele preservou a família de Noé. Mas é estranho, né? Esse vai e vem, não é esquisito? Porque a gente fala que Deus não se arrepende, que a gente fala que Deus não muda. Como que isso se encaixa nessa história toda? O profeta Jeremias tem uma dica para nós. Jeremias 18. Jeremias 18, do versículo 7 ao versículo 10. Jeremias diz o seguinte, no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, Jeremias, capítulo 18, versículo 7 até o versículo 10. Jeremias 18, 7 a 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar e derribar e destruir, e se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Esse texto de Jeremias diz uma verdade muito forte aqui. Como que a gente concilia essa vontade de Deus para o homem, para a humanidade? O que determina isso? O que vocês acham? Quem tem alguma opinião? Alguma sugestão desse texto? Que entendeu desse texto? Será que Deus muda? Quem que muda aqui? Nelson, quem que muda? Quem muda é sempre o homem, né? Deus estabeleceu uma norma e o homem que muda. E Deus depois toma a atitude que tem que tomar, né? Então Deus... Em qualquer momento. Deus disse que se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não se arrepender e deixar de fazer aquilo que é esperado, ele vai destruir aquela nação, sem dúvida. A palavra dele não vai mudar. Mas se aquela nação, aquele povo se arrepender, se mudar o seu caminho, então a consequência é diferente. Deus não muda, o homem que muda. E a gente vai agora estudar um pouquinho, ver, entender, encaixar dentro dessa discussão toda o que aconteceu com Saul. Por que Deus escolheu um belo homem, líder, uma pessoa que poderia fazer muito pelo povo de Israel? De repente, numa situação, Deus desiste de Saul.
puxa vida, mas será que Deus não tinha esse conhecimento? Então vamos voltar lá para o texto de 1 Samuel. Agora vamos entender então, Deus tem um propósito, Deus tem alguns princípios que mantém, que continua independente do homem. Quem muda é o homem, quem muda são as nações. Então, 1 Samuel 15. Eu vou ler alguns textos nesse capítulo e até 1 Samuel 15, de 1 a 10. Disse Samuel a Saul. Samuel, profeta de Deus, o profeta que trazia as palavras de Deus e orientava o povo, orientava Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, e pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Samuel os amalequitas desde Avilá até chegar a Assur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul a rei. Muito bem, esse texto, ele nos traz de volta aquela discussão que nós tivemos alguns domingos atrás, quando o Gerson deu aula, quando o povo entrou em Jericó e que Deus falou para destruir tudo, que a Bíblia não fala em nenhum lugar que a gente deve matar. Pelo contrário, a mensagem da Bíblia é de que a gente não deve matar. Mas por essa razão e pela ordem de Deus, pela soberania, supremacia de Deus, Ele deu ordem aos exércitos, muitas vezes, para aniquilar. O que acontece aqui? Amalequitas eram um povo seminômade que vivia naquela região, especialmente no sul da Palestina. E era um povo que não tinha Deus como seu Deus, era um povo que saqueava as plantações, normalmente eles vinham em alguma época da colheita, saqueavam, eles eram inimigos do povo de Israel. E se a gente vê lá na história do povo de Israel, uma das ordens de Deus é que eles não deveriam se misturar com outros povos. E o que não aconteceu, muitas vezes o povo se misturou. Dentro desse meio desse povo, tinha uma outra tribo de queneus, que eram amigáveis ao povo de Israel. Então Saul falou: olha, vocês se retiram porque eu vou destruir tudo. Saul obedeceu à voz de Deus através do Samuel. O que vocês acham? Saul obedeceu? Alguém comentou alguma coisa? Saul obedeceu ou não? Não obedeceu. Saul não obedeceu. O que ele fez? Ele foi lá, destruiu tudo, ele preservou o rei, ele preservou Agag,
né? Que mais que ele preservou? Oi? Olha no versículo 9, né? E poupou o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul não obedeceu o que está lá no versículo 3. Observe, versículo 3. Totalmente fere e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem foi para acabar com tudo. E Saul não acabou com tudo. O que será que aconteceu? O que será? Por que Saul fez isso? Por que Saul não obedeceu? Por interesse, talvez ele quisesse falar, eu não vou destruir, eu vou aproveitar. Vamos ver os textos seguintes, qual que foi a atitude de Saul. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Saul desobedeceu uma ordem de Deus. Continuando então em 1 Samuel 15, capítulo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de bois que ouço? Samuel foi falar com Saul, e de repente escutou o barulho de ovelha. Ele perguntou: o que é isso? Né? Samuel deu fez uma pergunta colocando Saul em xeque, né? O que é isso? O que está acontecendo? E respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Responde-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. O que Saul fez nessa hora? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? O que vocês acham que Saul fez de errado aqui? Ele disse que era para o sacrifício, não sei. Exatamente. Que era para o sacrifício. O que mais? Ele usou de uma desculpa, né? Hã? Hã? E ainda jogou a culpa nos outros. Quer dizer, a esperteza de Saul não só desobedeceu, como não assumiu a responsabilidade sobre aquilo. Ainda jogou a culpa como se o povo tivesse feito, e o povo tivesse feito essa... Interessante que Samuel questiona: mas Saul, você não é o rei? Né? Como é que as pessoas não te obedecem? Ou seja, o Saul deu uma desperto aí, né?
jogou a culpa nos outros, tirou totalmente a sua responsabilidade e jogou na história como se o povo tivesse feito isso. Essa história é interessante que esse fato, essas coisas, se repetem em algumas histórias da Bíblia, né? Quando a pessoa é pega na culpa, começa a jogar em algumas circunstâncias, começa a jogar nas outras pessoas e não assume a responsabilidade. Saul desobedeceu, Saul não assumiu a responsabilidade, ele tinha uma responsabilidade, ele era o rei, ele podia, e ele desobedeceu. É muito interessante que, quando a gente lê a história da Bíblia, a gente entende e vê, quando Deus estabeleceu o seu povo, Ele estabeleceu o sacrifício. Se a gente abrir Levítico, capítulo 1 de Levítico, a partir do versículo, 1º capítulo, existe sacrifício para tudo lá. Deus estabeleceu o sacrifício, estabeleceu os rituais, então Deus se agradava do sacrifício. Existia um propósito do sacrifício. E esse ponto é que o Saul pegou, falou, Deus gosta de sacrifício, então eu reservei o melhor para fazer sacrifício. Se era conversa papo furado, a gente não sabe se ele ia realmente fazer sacrifício. Mas enfim, não é nada contra o sacrifício, não é nada contra esse ritual que Deus tinha estabelecido. Deus não está indo contra o que Ele já tinha ordenado. Mas versículo 22, continuando então. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul colocou na balança, obedecer ou fazer o sacrifício. Ele achou que o sacrifício era mais importante para Deus do que obedecer a palavra de Deus. Ele colocou isso na balança. Momentinho só, Nelson. Eu acho que o pior disso tudo é que ele deve ter pensado assim, eu vou economizar meus bois e minhas ovelhas. Eu já tenho essas aqui, que veio de graça, né? Vou sacrificar essas. Ele pode ter feito isso, né? Sei lá, né? Não sabemos o que tinha na cabeça dele. Se for por ganância, né? Por aproveitar, deixou, né? Preservar meu rebanho, né? O que importa? De qualquer forma, qual foi a intenção? Foi uma intenção ruim no coração dele de fazer isso. De não obedecer a palavra, o que Deus tinha ordenado. E essa história se repete também na descrição bíblica. Se a gente abrir no Salmo 51, o que é o Salmo 51? Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, depois que ele tinha adulterado com a Batseba. Então é um salmo que Davi, depois que o profeta Natan enfrentou e mostrou para ele o erro que ele tinha feito, esse salmo é um salmo de arrependimento. E o próprio Davi percebe e sente isso. O que são os sacrifícios agradáveis? Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará,
não desprezarás, ó Deus. O que é de fato o sacrifício agradável a Deus? Muito mais do que o ritual, muito mais do que aquela atitude de sacrifício que Deus tinha ordenado e que esperava do povo, muito mais do que aquilo é realmente a obediência, a humildade, o arrependimento. Qual é o valor, então, desses rituais que Deus estabeleceu? Isaías, 1º capítulo. Vou pedir para vocês abrirem Isaías, capítulo 1. Versículo 11. De que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu e só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondes de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque os vossos mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificais, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Todos esses sacrifícios, holocaustos, isso tinha sido instituído por Deus. O que Deus está condenando aqui não é o holocausto, não é as atitudes, não são as festas, não é isso que Deus está. Deus está condenando do povo aqui a hipocrisia, a falsidade. É isso que não tem valor nenhum. Sem valor. Vamos abrir no texto de Miqueias, finalzinho do Velho Testamento. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Nesse texto de Miqueias diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se, Senhor, de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito para a minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que isso tem a ver
para nós hoje, então? Nós não temos mais sacrifício, não temos holocaustos, não temos oferecer o primogênito, não temos 10.000 milhares de carneiros e azeite, não temos isso. O que isso faz sentido, então? O que Deus está querendo mostrar para nós com esse texto aqui? E a história do Saul? O que a gente aprende com essa história? Deus já se arrependeu de ter constituído Saul? O que ele esperava do Deus? O que ele esperava do rei de Israel? Especialmente. O que ele esperava? Obediência à sua palavra. Deus tinha um plano muito claro. A gente sabe pela história que Deus tinha um plano muito claro de constituir uma nação, de formar uma nação, e essa promessa de alegria, de bênção, que o povo de Israel seria uma bênção para toda a humanidade, isso está lá quando ele chamou Abraão, lá em Gênesis. E essa promessa, isso que Deus esperava, ele não ia deixar não ia mudar. Mas ele esperava que o seu povo, esperava que o rei, que os seus profetas seguissem. A história do povo de Israel está cheia de rei. Rei que seguiu, rei que não seguiu. Rei que foi obediente, rei que não foi obediente. Rei que fazia todas as coisas para seguir o ritual, mas esquecia de obedecer a palavra de Deus. Esse é o que Deus espera do seu povo. Então, essa lição nós não podemos ter, nós não temos hoje sacrifícios aqui, nós não temos nada disso, mas a gente ainda tem os rituais, a religiosidade, a vir à igreja, a fazer uma série de coisas, e isso não pode, de maneira nenhuma, estar em segundo plano do que, de fato, obedecer a Deus, a palavra, o que Ele espera. Isso é insignificante perante o que a Bíblia fala para nós hoje. Algum comentário adicional antes da gente seguir sobre esse texto? Eu leio Oséias também, um pouquinho antes, dentro dessa mesma linha do povo de Israel, Oséias capítulo 6, pois 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento quero mais do que holocaustos, sacrifício não. Misericórdia quero. Essa é o que Deus espera de cada um de nós. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Muito bem. Dentro dessa linha de sacrifícios, a gente sabe que hoje a gente não tem mais esses sacrifícios, né? A gente não tem isso. E o livro de Hebreus fala que Deus instituiu esses sacrifícios na época porque o povo precisava de um recurso e os rituais dentro do templo. Mas a gente sabe pela história da redenção que a partir de Jesus Cristo isso acabou completamente. Não existe mais isso. Não existe mais esses mesmos rituais. Eu vou pedir para vocês abrirem Hebreus capítulo 10. Esse texto de Hebreus 10 é um resumo que fala exatamente dessa transição do sacrifício.
Hebreus 10, 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Ora, visto que a lei tem sombra e dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação do pecado de todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Esse texto final aqui nos traz várias lições. Primeiro, é claro, a questão do sacrifício, único, definitivo e final por Jesus Cristo. Nos traz também a lição dos sacrifícios que não fazem mais sentido para remover os pecados. Mas, por outro lado, a gente lembra um pouco da promessa de Deus desde o começo, né, da história. Deus, aquele texto que a gente leu de Gênesis, que Deus falou assim: eu vou destruir toda a humanidade, porque eu não gosto, me arrependi de ter a maldade humana. Mas, por outro lado, Deus percebeu que existe gente justa, e Deus percebeu que permite e pode, e pela sua graça Ele oferece uma opção. Deus não muda, então, as suas promessas não mudam, a sua determinação contra o pecado, Deus não amolece também. Deus não vai falar: não, dá um jeitinho, não vai ter jeitinho. Se pecou, tem que assumir as consequências do pecado. Então, essa é a lição de Deus. E para finalizar, a gente lê uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Eu vou pedir para abrir em Mateus 21. Parábola dos dois filhos, não é do filho pródigo, mas de dois filhos, Mateus 21. Mateus 21, 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi.
Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Qual dos dois filhos a gente se encaixa aqui? O bonzinho que fala para o pai: não, eu vou te obedecer, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou lá trabalhar, mas sempre dá um jeitinho. Qual dos dois filhos aí a gente se encaixa? O que o pai espera do filho, então? Dos dois filhos iguais, dos dois. Os dois filhos, ele espera que os dois tenham a mesma. Observem que o pai disse a mesma coisa para os dois, né? Qual dos dois filhos a gente se encaixa, então? Os dois tinham essa missão, essa responsabilidade de cuidar da vinha. Aonde a gente se encaixa, então? Eu pergunto, cada um pensa e reflete um pouco sobre isso. Será que eu estou obedecendo sempre? Ou será que eu estou buscando só a aparência aqui? De que estou seguindo, que estou obedecendo, mas de fato... A gente é sempre meio rebelde, mas há aqui o arrependimento do filho, né? Arrependido ele foi, porque nós... Exatamente, a palavra do pai era para ele ir, ele não foi, certo? Mas ele se arrependeu, ele mudou. Então, acho que a lição da Bíblia é muito clara nesse sentido. O arrependimento, a graça de Deus, a graça que Deus oferece, a chance das pessoas se arrependerem. Deus não vai mudar e deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu para a salvação e alegria, a bênção das pessoas. Mas as pessoas podem mudar e têm chance de mudar. Então, sempre tem uma oportunidade de mudar. Não como Saul, né? Que quis dar um jeitinho aí. Desobedeceu. E pior, né? Utilizou a religiosidade como desculpa para desobedecer. Então, essa é a lição dessa manhã da Bíblia. Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não altera o curso das coisas. As promessas de Deus estão lá, prontas para todos. Muito bem, alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Senão a gente pode encerrar a aula. Eu volto, depois dessa leitura, eu volto a ler em Miqueias, naquele versículo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A obediência acima de qualquer coisa que Deus espera. Vamos terminar então nossa aula com uma oração? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua aula, pelo teu texto lido nessa manhã. Continua conosco, continua neste domingo,
dirigindo cada um de nós, a tua igreja, as pessoas que não puderam estar aqui hoje, junto com na comunidade, esteja cuidando da tua igreja. Agradecemos por esse domingo que o Senhor nos dá. Despede com o teu cuidado, a tua bênção, guardando cada um de nós. Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.